E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história. Mas não é uma história qualquer sobre futebol, sobre um gol de placa ou um troféu levantado. É uma história sobre humanidade. Sobre aquele momento em que a vida real, a vida como ela é, crua e muitas vezes injusta, esbarra em alguém que tem o poder de fazer a diferença. E ele faz. Aconteceu aqui, em São Paulo. Numa tarde que tinha tudo para ser cinzenta e esquecida. Imaginem a cena. Fim de tarde num bairro simples da periferia. Sabe aquele horário de pico? O sol já está se pondo, pintando o céu com um tom alaranjado, mas lá embaixo, o ritmo é frenético. Gente voltando do trabalho, cansada, com a cabeça cheia, querendo chegar logo em casa. O ponto central dessa confusão toda é um mercadinho de bairro. Não é uma daquelas redes gigantes, chiques, com ar-condicionado no talo. É um mercado de verdade, com cheiro de produto de limpeza, misturado com pão fresco, com o barulho constante dos caixas registrando compras e das pessoas conversando alto. O chão, meio gasto, conta histórias de milhares de passos apressados. É o coração da comunidade, é ali que a vida acontece. E no meio desse formigueiro de gente tem uma senhora, Dona Lourdes. 73 anos de vida marcados no rosto, em cada ruga suave ao redor dos olhos. Cabelo todo branquinho, preso num coque simples. Ela usa uma roupa humilde, limpa, mas visivelmente gasta pelo tempo. Ela não tá ali de passagem. Cada item que ela coloca na cestinha de plástico vermelha foi pensado, calculado. 1 litro de leite, um pacote de pão de forma, um pouco de queijo, umas 2 ou 3 frutas. Coisas básicas. Ela se move com a lentidão que a idade impõe, mas com a dignidade de quem já viu de tudo nessa vida. Ela é viúva, cria um neto pequeno, e cada moeda que ela tem no bolso conta. Ela finalmente chega na fila do caixa. Uma fila longa, impaciente, o som das esteiras rolantes, o bip do leitor de código de barras, as conversas paralelas, tudo cria uma sinfonia de ansiedade. Dona Lourdes coloca seus poucos itens na esteira com um cuidado quase reverente. A moça do caixa, uma jovem com cara de cansaço, passa os produtos sem muita emoção. Bip, bip, bip. O valor vai subindo no pequeno visor digital. R28,50, R28,50, R35,20, 42,80 e tais. Dona Lourdes abre sua bolsa, uma bolsa de couro sintético já descascando nos cantos. De dentro, ela tira um saquinho de pano amarrado. Com as mãos um pouco trêmulas, ela desfaz o nó e despeja um punhado de moedas e algumas notas amassadas no balcão. Ela começa a contar. A gente que está de fora sente o coração apertar. Ela conta e reconta, os lábios se movendo em silêncio. O rosto dela muda. A expressão de serenidade dá lugar a uma nuvem de constrangimento. Faltava dinheiro, não muito, mas o suficiente para transformar aquela simples compra numa montanha de vergonha. Ela olha para a moça do caixa, os olhos suplicantes. Moça, acho que não vai dar tudo. A voz dela é um sussurro, quase inaudível no meio da barulheira. E aí, a engrenagem da impaciência humana começa a girar. Atrás dela, um homem de uns 40 e poucos anos, camisa de time, barriga saliente, bufa alto. Ele não tem a decência de falar baixo. Ele projeta a voz para que todos ouçam. Ah, fala sério. Se não tem dinheiro para pagar, não ocupa a fila dos outros, minha senhora. Tô com pressa, pô. A frase acerta Dona Lourdes como uma pedra. O corpo dela encolhe, os ombros caem. A vergonha que antes era uma nuvem, agora era uma tempestade no rosto dela. Ela começa, com as mãos ainda mais trêmulas, a retirar os produtos da sacola. Primeiro o queijo, depois o pão. Ela olha para o leite, o item mais importante, e hesita. O homem continua resmungando. A moça do caixa, pressionada, só olha para ela com uma expressão que mistura pena e irritação. Ela só quer que a fila ande. E para piorar, o segurança do mercado se aproxima. Um cara alto, forte, com aquela postura de quem está pronto para o confronto. Ele não chega perguntando o que aconteceu. Ele não chega para ajudar. Ele chega com a frieza de um protocolo. Algum problema aqui, senhora? A voz dele é dura, sem emoção. Ele não vê uma idosa em apuros. Ele vê um problema, uma confusão. Ele olha de cima para baixo e solta, com uma autoridade desnecessária.
Olha, se a senhora não vai pagar tudo, é melhor sair da fila e deixar os outros passarem. Tá atrapalhando o movimento. A humilhação era pública, televisionada ao vivo para uma plateia de estranhos indiferentes. As pernas de Dona Lourdes fraquejam. Ela se apoia no balcão. O segurança insinua um gesto para pegar a sacola dela, como se fosse lixo a ser removido. E é nesse instante, no auge do constrangimento, que ela consegue juntar um fio de voz, um sussurro que corta o coração de quem tem um pingo de sensibilidade. Com os olhos cheios de lágrimas que ela luta para não deixar cair, ela diz: "Meu filho, eu só queria levar o leite. É pro meu neto." Ela não estava pedindo esmola. Ela estava tentando explicar que por trás daquela confusão existia uma história, um motivo, um amor de avó. Mas ninguém ali parecia disposto a ouvir. O mundo continuava girando, apressado e cruel. E Dona Lourdes era só mais um obstáculo no caminho. Naquele exato momento, enquanto o segurança se preparava para ser o executor final daquela pequena, mas dolorosa, sentença de humilhação, algo mudou. O roteiro daquela tarde cinzenta estava prestes a ser reescrito. Sabe quando você está assistindo a um filme e a câmera, que estava focada no personagem principal, de repente se move e revela algo que ninguém esperava? Foi exatamente isso. No fundo do mercado, perto da seção de bebidas, havia uma figura que até então passara completamente despercebida. Um homem alto, de porte atlético, usando um boné simples, preto, puxado para baixo e uma máscara de proteção facial, daquelas comuns. Ele não estava fazendo compras. Ele estava parado, observando tudo. Ninguém deu a mínima para ele. No caos de São Paulo, um cara de boné e máscara é só mais um na multidão. Mas por baixo daquele disfarce, um par de olhos atentos acompanhava cada segundo daquela cena deprimente. Ele viu o bufar do homem na fila. Viu a hesitação da moça do caixa. Viu as mãos trêmulas de Dona Lourdes contando as moedas. Viu a chegada fria do segurança. E ele sentiu. A gente podia ver na postura dele, mesmo de longe, que a indignação crescia dentro dele. Era uma indignação silenciosa, contida, mas poderosa. Ele não era só um espectador. Ele estava vivendo aquela injustiça junto com aquela senhora. O ponto de virada foi o gesto do segurança, o momento em que a mão dele se moveu em direção à sacola de Dona Lourdes. Aquele foi o gatilho. Foi como se uma linha invisível tivesse sido cruzada. O homem de boné se moveu. Ele não correu, ele caminhou, devagar, com passos firmes, decididos. Ele atravessou o corredor, passando pelas prateleiras de biscoitos e salgadinhos, e ninguém notou. O foco de todos ainda estava no problema do caixa. Ele chegou por trás do segurança, tocou levemente no ombro dele. O segurança se virou, irritado, pronto para despachar mais um curioso. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem de boné falou. E a voz dele, mesmo calma, tinha um peso, uma autoridade natural que fez o ar parar. "Pode deixar." Foi o que ele disse. "Eu pago tudo para ela." Ele tirou o boné. Depois, abaixou a máscara. E aí, o tempo parou. O barulho do mercado, o bip dos caixas, as conversas, tudo desapareceu. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. A moça do caixa congelou com um pacote de macarrão na mão. O homem mal educado da fila, que antes bufava, agora estava de queixo caído. O segurança. O segurança. A cor sumiu do rosto dele. A postura de Durão derreteu. Ele engoliu em seco, um som que ecoou no silêncio mortal. Era ele. Cristiano Ronaldo, ali, no meio de um mercadinho na periferia de São Paulo. Dona Lourdes, coitada, nem entendeu direito. Ela só viu que o mundo ao redor dela tinha ficado quieto. Cristiano Ronaldo olhou para o segurança, não com raiva, mas com uma seriedade cortante. Depois, olhou para a moça do caixa, que parecia ter visto um fantasma. Ele pediu calma a todos com um gesto de mão e, então, se virou para a senhora. O olhar dele mudou. A dureza deu lugar a uma gentileza, a um respeito profundo. Ele se abaixou um pouco para ficar na altura dela e disse com a voz suave: "Fica tranquila, minha senhora, vai ficar tudo bem." E então,
Ele se virou para a plateia de curiosos que agora se formava, com celulares já começando a sair dos bolsos, e disse a frase que definiria tudo o que aconteceu a seguir. Uma frase que não era sobre caridade, mas sobre um princípio fundamental. Ele disse: "Isso aqui não é sobre o dinheiro, é sobre respeito." Mas a tensão ainda não tinha acabado. Nem todo mundo se encanta com gestos de bondade. No meio da multidão paralisada, uma outra voz se levantou carregada de cinismo e inveja. Um outro cliente na fila, um cara com aparência de quem se acha melhor que todo mundo, soltou em voz alta, com um sorriso de escárnio: "Ah, pronto! Agora a celebridade quer dar uma de herói? Veio fazer marketing no mercadinho?" A provocação pairou no ar, venenosa. Cristiano Ronaldo não se abalou. Ele se virou lentamente e encarou o homem. Não havia raiva nos olhos dele. Havia uma clareza, uma convicção que desarmava qualquer ataque. E a resposta dele foi uma aula, dita em poucas palavras, mas com um impacto gigantesco. Não é heroísmo, é empatia. Se o senhor não sabe a diferença, eu sinto muito. A atmosfera ficou ainda mais elétrica. De um lado, a humanidade. Do outro, o cinismo, e no meio, Dona Lourdes, que finalmente entendeu o que estava acontecendo e começou a chorar. Um choro silencioso de quem não aguenta mais. Essa história nos faz pensar, não é? Quantas vezes a gente já não viu uma cena parecida e ficou paralisado, sem saber o que fazer? Quantas vezes o medo ou a vergonha nos impediram de defender alguém? Eu quero saber de você. Se você estivesse lá naquele momento, o que você teria feito? Teria filmado em silêncio? Teria defendido a Dona Lourdes antes mesmo do Cristiano aparecer? Seja honesto, deixa aqui nos comentários a sua reação. Vamos conversar sobre isso. A resposta de Cristiano Ronaldo para o cliente arrogante não é heroísmo, é empatia. Caiu como uma pedra no meio de um lago parado. As ondulações daquela frase se espalharam por todo o mercado, silenciando de vez qualquer resquício de zombaria. O homem que o provocou ficou sem palavras. Ele tentou formular uma resposta, mas tudo o que conseguiu foi gaguejar e desviar o olhar, derrotado não por um grito, mas pela força da verdade. Aquele pequeno duelo verbal tinha acabado, mas a verdadeira tensão daquele momento estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas mudando de forma. O choro de Dona Lourdes se tornou o centro de tudo. Não era um choro alto, escandaloso. Era um choro contido, de quem passou a vida inteira engolindo sapos e guardando as dores para si. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado e ela repetia, quase como um mantra para si mesma: "Eu nunca pedi ajuda. Eu nunca pedi nada. Eu só queria cuidar do meu neto." Aquelas palavras eram um soco no estômago de quem tinha coração. Elas revelavam a profundidade da ferida. A humilhação não foi por causa dos poucos reais que faltavam, mas por ter sua dignidade, sua luta diária, seu amor de avó expostos e pisoteados em público. Enquanto a maioria das pessoas estava hipnotizada pela presença de Cristiano Ronaldo, um jovem, lá no fundo do corredor, teve uma reação diferente. Ele não estava paralisado. Ele estava agindo. Com uma discrição impressionante, ele levantou o celular. Ele não queria uma selfie. Ele não queria um autógrafo. Ele entendeu que aquele momento era maior do que a celebridade. Era um registro da condição humana. Ele apertou o REC. A câmera do celular começou a capturar tudo. O rosto choroso de Dona Lourdes, a postura firme e protetora de Cristiano, o constrangimento do segurança, a paralisia do caixa. Aquele vídeo, feito sem alarde, estava prestes a se tornar uma bomba viral, mas naquele instante era apenas o testemunho silencioso de um garoto que percebeu a importância do que estava vendo. A situação começava a sair do controle do mercado. Uma das funcionárias, talvez uma supervisora de caixa, se aproximou, tentando consertar o estrago. Ela chegou com um discurso pronto, aquele de manual de atendimento ao cliente. "Senhor Ronaldo, desculpe o transtorno. Foi um mal-entendido. A gente vai resolver isso agora mesmo." Ela tentava minimizar, transformar o drama humano numa questão operacional. Mas Cristiano não a deixou continuar. Ele a interrompeu, não com grosseria, mas com um pedido. Ele olhou nos olhos dela e disse com a mesma calma que usou o tempo todo: "Por favor,
Apenas ouça. Ouça o que ela está dizendo. Ele apontou para Dona Lourdes. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa na vida é ser tratada com um pingo de dignidade. Só isso. A funcionária ficou sem saber o que fazer. O roteiro dela não tinha uma resposta para aquilo. Ela foi forçada a parar e, talvez pela primeira vez no dia, a realmente enxergar a senhora que estava ali, não como um problema na fila, mas como uma pessoa. Foi nesse exato instante que a gerente do mercado chegou. Ela veio apressada, o rádio de comunicação na mão, provavelmente alertada pelo alvoroço. Quando ela viu a cena, a fila parada, os funcionários congelados e, no centro de tudo, Cristiano Ronaldo, o rosto dela ficou pálido. O nervosismo era palpável. Ela sabia que aquilo era um desastre de relações públicas em formação. Ela se dirigiu diretamente a ele, atropelando as palavras. Senhor Ronaldo, pelo amor de Deus, me desculpe. Em nome do mercado, eu peço 1000 desculpas pelo que aconteceu com essa senhora. Isso é inaceitável. Vamos tomar providências. Era o discurso padrão de gerenciamento de crise. Mas Cristiano não estava interessado em desculpas fáceis. Ele a ouviu com paciência, e quando ela terminou, ele respondeu de uma forma que ninguém esperava. Ele disse educadamente, mas com uma firmeza que não dava margem para discussão. Eu agradeço a sua preocupação com ela, mas eu não quero uma desculpa só para a Dona Lourdes. Ele fez uma pausa, deixando a frase ecoar, e continuou. Eu quero saber, isso acontece com outros idosos também? O tratamento que eu vi aqui hoje é o padrão? É assim que vocês lidam com quem tem dificuldade? A pergunta foi um checkmate. Ele pegou um incidente isolado e o transformou numa questão sistêmica. Ele não estava mais salvando uma senhora, ele estava desafiando uma cultura de descaso. A gerente ficou sem resposta. Ela gaguejou, tentou dizer que era um caso isolado, mas a falta de convicção na voz dela dizia outra coisa. Cristiano então se virou, foi até o caixa e pagou todas as compras de Dona Lourdes. Ele não olhou o valor, apenas passou o cartão. Entregou a sacola para a senhora, que ainda chorava, mas agora com um misto de alívio e gratidão. Ele tirou um cartão de visitas do bolso, um cartão simples, com um número de telefone, e entregou a ela. Minha equipe vai entrar em contato com a senhora, tá bom? Fique tranquila. E então, antes de ir embora, ele chamou a gerente de canto, longe dos ouvidos curiosos, e disse a frase final, a lição daquela tarde. Reveja a forma como seus funcionários são treinados. Respeito não é um favor, é obrigação. Ele colocou o boné, a máscara e saiu do mercado tão discretamente quanto entrou, deixando para trás um ambiente completamente transformado. O silêncio ainda pairava, mas agora não era um silêncio de choque, era um silêncio de reflexão. Cada pessoa ali, do segurança ao cliente que o provocou, tinha sido tocada por aquilo. A tarde cinzenta tinha ganhado cor, e a história daquele dia estava apenas começando a se espalhar. A porta do mercado mal tinha se fechado atrás de Cristiano Ronaldo e o universo digital já estava em ebulição. Aquele vídeo, gravado discretamente pelo jovem no corredor, foi o estopim. Ele não precisou de edição, de trilha sonora, de nada. A realidade era forte o suficiente. Ele enviou para um grupo de amigos no WhatsApp com uma legenda simples. Olha o que acabou de rolar no mercadinho aqui perto. CR7 é gigante. Foi como acender um fósforo num galpão de pólvora. Em minutos, o vídeo pulou de um grupo para outro. Dezenas, centenas, milhares de compartilhamentos. Menos de 2 horas depois, o vídeo já não era mais um arquivo anônimo. Ele estava estampado nos maiores portais de notícias do Brasil, com títulos que variavam, mas que carregavam a mesma essência. Cristiano Ronaldo defende idosa humilhada em mercado de São Paulo. Veja o que ele fez. A velocidade com que a história se espalhou foi assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante. O vídeo chegou ao Twitter, agora X, e a hashtag "Respeito é o mínimo", inspirada na fala dele, começou a subir de forma meteórica. Em pouco tempo, já era o assunto mais comentado do país. A repercussão foi um tsunami. Programas de TV da tarde interromperam sua programação normal para mostrar as imagens. Comentaristas, apresentadores, todos queriam dar sua opinião. Influenciadores digitais de todos os nichos começaram a compartilhar o vídeo em seus stories com legendas emocionadas. É sobre isso, dizia um.
Que aula de humanidade, escrevia outro. A história cruzou as fronteiras do Brasil. Portais de notícias na Europa, especialmente em Portugal, na Espanha e na Inglaterra, começaram a replicar a matéria. O nome de Dona Lourdes, uma senhora anônima de São Paulo, estava sendo pronunciado em vários idiomas. E no centro desse furacão midiático estava ela, Dona Lourdes. Repórteres descobriram onde ela morava, e de repente, a rua tranquila dela virou um ponto de peregrinação da imprensa. No começo, ela se assustou, mas, incentivada pelos vizinhos e sentindo uma força que ela não sabia que tinha, ela decidiu falar. E a entrevista que ela deu, sentada na sala simples de sua casa, foi talvez mais poderosa que o próprio vídeo. Com uma serenidade que contrastava com o desespero de horas antes, ela olhou para a câmera e disse a frase que calou fundo na alma de todo o país. Aquele moço. Ele não me ajudou só com o dinheiro da compra. O dinheiro acaba. O que ele fez? Ele me devolveu a dignidade que tinham tirado de mim. Ele me fez sentir gente de novo. Enquanto o mundo assistia, a equipe de Cristiano Ronaldo, como ele havia prometido, agia nos bastidores. Eles entraram em contato com Dona Lourdes. Não para uma foto, não para marketing. Eles ofereceram a ela uma pensão vitalícia, um valor simbólico, mas suficiente para que ela nunca mais tivesse que passar pela humilhação de contar moedas para comprar o leite do neto. Era a prova de que a atitude dele não tinha sido um impulso momentâneo, mas o começo de um compromisso real. Para o mercado, a repercussão foi devastadora. A imagem da empresa, construída ao longo de anos, foi destruída em horas. As redes sociais da marca foram inundadas por críticas, acusações de descaso e desumanidade. A pressão foi tão grande que eles não tiveram outra escolha a não ser emitir uma nota oficial. Um texto burocrático, corporativo, pedindo desculpas públicas a Dona Lourdes e a Cristiano Ronaldo e prometendo revisar seus protocolos de treinamento. Mas o público percebeu a diferença entre o pedido de desculpas forçado e o gesto genuíno de empatia. A lição foi dura. Reputação é construída com ações, não com palavras bonitas. A história de Dona Lourdes e Cristiano Ronaldo transcendeu o mundo das celebridades e se tornou um espelho da sociedade. As pessoas não estavam apenas compartilhando um vídeo, elas estavam compartilhando suas próprias histórias de humilhação, de descaso, de invisibilidade. A hashtag Respeito é o Mínimo virou um mural de desabafos. Filhos contando sobre pais idosos maltratados em filas, jovens negros relatando abordagens truculentas, mulheres denunciando o assédio no transporte público. O gesto de um homem num mercado tinha dado voz a milhões de silêncios. É incrível o poder que uma atitude pode ter, não é mesmo? Um ato de gentileza pode não só mudar o dia de uma pessoa, mas também iniciar uma conversa que uma nação inteira precisa ter. E isso me faz pensar, qual foi a última vez que você fez algo por um estranho, algo pequeno, sem esperar nada em troca, segurar uma porta, ajudar com uma sacola pesada, dar um bom dia sincero. São essas pequenas coisas que constroem um mundo melhor. Eu quero que você compartilhe essa história com pelo menos uma pessoa que você ama. Uma pessoa que precisa se lembrar do poder da gentileza. Vamos fazer essa corrente do bem crescer ainda mais. Depois do turbilhão da viralização, depois que a poeira da mídia começou a baixar, seria natural que a história fosse, aos poucos, sendo esquecida, substituída pela próxima polêmica, pelo próximo meme. Mas Cristiano Ronaldo não permitiu que isso acontecesse. Ele entendeu que tinha nas mãos algo muito mais valioso do que um momento viral. Ele tinha a atenção e o coração das pessoas. E ele decidiu usar isso da forma mais responsável e impactante possível. Ele sabia que a hashtag, as notícias, tudo isso era passageiro. A mudança real precisava de algo mais profundo. Cerca de uma semana depois do incidente no mercado, quando o assunto ainda estava quente, ele fez algo que selou seu compromisso. Ele não deu uma entrevista coletiva, não foi a um programa de TV. Ele fez o que as pessoas mais autênticas fazem hoje em dia. Ele pegou o próprio celular e gravou um vídeo. A imagem era simples. Ele estava sentado numa sala com uma parede branca ao fundo, sem produção, sem roteiro na mão, sem teleprompter. Era apenas ele, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse conversando com cada um de nós na sala de casa.
Ele começou com a voz calma, mas carregada de uma emoção palpável. Olá a todos. Nos últimos dias, muitos de vocês viram o que aconteceu em São Paulo. Muitos me parabenizaram, me chamaram de herói. Mas eu não estou aqui hoje para falar de mim. Eu estou aqui para falar da Dona Lourdes. Ele fez uma pausa, respirou fundo. O que aconteceu com a Dona Lourdes, aquela humilhação, aquela invisibilidade? Infelizmente, não é um caso isolado. Acontece todos os dias, em todas as cidades, com milhares de pessoas que não têm uma câmera por perto, que não têm uma voz para gritar por socorro. O olhar dele era intenso, direto. A gente se acostumou a ver o desrespeito e a virar o rosto. A gente se acostumou com a falta de gentileza e a chamar de jeito da cidade grande. Mas não pode ser assim. Não precisa ser assim. Ele se inclinou um pouco para a frente, como se quisesse nos contar um segredo importante. Se você se emocionou com aquele vídeo, se você sentiu raiva do que aconteceu, eu te peço, não esqueça esse sentimento amanhã, transforme essa emoção em ação. E foi aí que ele deu o golpe final, o clímax inspirador que ninguém esperava. Não podemos salvar o mundo inteiro de uma vez, mas podemos começar ao nosso redor. Podemos começar garantindo que nossos idosos sejam tratados com a honra que merecem. Por isso, hoje, eu quero anunciar o nascimento de um projeto que vai levar o nome da mulher que nos ensinou tanto naquela tarde. Eu apresento a vocês o Projeto Dona Lourdes. O coração da gente acelerou. Ele continuou a explicar com simplicidade. O projeto não era uma ONG gigante e burocrática. Era uma ação simples e direta. Todos os meses, sua equipe, de forma anônima, identificaria idosos em situação de vulnerabilidade em diferentes comunidades do Brasil e garantiria a eles um carrinho de compras cheio, um suporte básico para que nunca mais tivessem que escolher entre o pão e o leite. E ele fez um convite, não para doarem dinheiro a ele, mas para que cada um fizesse o mesmo em sua própria comunidade. Ajude um idoso no seu prédio, no seu bairro. Pague um café para quem precisa. Ofereça seu tempo para ouvir. A mudança começa assim, porque gentileza é o mínimo. E respeito é o mínimo. Ele terminou o vídeo, e a reação foi imediata e avassaladora. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes. Mas dessa vez, a repercussão era diferente. Não era só sobre a fofoca, era sobre a inspiração. Artistas famosos, ex-jogadores que foram seus rivais em campo, líderes religiosos de diferentes crenças, políticos de espectros opostos, todos compartilharam o vídeo com a mesma mensagem de apoio. O gesto dele tinha unido as pessoas em torno de uma causa universal, a dignidade humana. O projeto Dona Lourdes se tornou um movimento. Pessoas comuns começaram a organizar ações em seus bairros, usando o nome do projeto como inspiração. A semente que Cristiano plantou naquele vídeo floresceu em milhares de jardins por todo o Brasil. Ele não apenas usou sua plataforma para falar, ele a usou para mobilizar, para inspirar uma corrente de bondade prática e real. Ele mostrou que a verdadeira força de um ídolo não está em quantos seguidores ele tem, mas em quantos líderes ele consegue inspirar. Ele transformou um momento de vergonha em um legado de esperança. E provou que, no final das contas, o maior golaço da sua carreira não foi marcado com os pés, mas com o coração. A história poderia terminar aí, com o vídeo inspirador e o nascimento de um projeto lindo. Seria um final feliz, daqueles de filme. Mas a vida real, quando é tocada pela verdade, continua a escrever seus capítulos. E o capítulo final dessa história é talvez o mais bonito e significativo de todos. Ele não tem o drama da viralização nem a grandiosidade do anúncio de um projeto. Ele tem a simplicidade e o calor de um encontro de almas. Passaram-se alguns meses. O projeto Dona Lourdes já era uma realidade, ajudando silenciosamente dezenas de famílias. A poeira da mídia tinha baixado, e numa tarde ensolarada, a sede do instituto que apoiava as ações de Cristiano Ronaldo recebeu uma visita especial. Era Dona Lourdes. Ela não foi chamada para um evento de marketing. Ela não estava lá para ser filmada. Ela foi por conta própria. Ela chegou com um sorriso no rosto, um brilho nos olhos que não existia meses antes. Nas mãos,
Ela carregava uma travessa coberta com um pano de prato branco, bordado. Ela perguntou por ele. Disseram que ele estava numa reunião. Ela disse que esperaria. Sentou-se num sofá simples na recepção, com a travessa no colo, paciente. Quando Cristiano soube que ela estava ali, ele interrompeu a reunião na mesma hora. Ele foi até a recepção e, quando a viu, um sorriso enorme, genuíno, abriu em seu rosto. Não era o sorriso da celebridade para a câmera, era o sorriso de um amigo reencontrando alguém querido. Dona Lourdes, que surpresa boa, ele disse se aproximando. Ela se levantou, os olhos marejados de alegria. Meu filho, eu não podia deixar de vir agradecer pessoalmente, e eu trouxe um presentinho. É simples, mas é de coração. Ela descobriu a travessa, revelando uma fileira de bolos de fubá, dourados e com um cheiro que encheu o ambiente. Eu que fiz. É a única coisa que eu sei fazer direito para agradecer. Cristiano Ronaldo ficou visivelmente emocionado. Ele pegou um dos bolos, comeu um pedaço ali mesmo, na frente dela, e fechou os olhos como se estivesse provando a melhor iguaria do mundo. Dona Lourdes, isso aqui tá melhor que qualquer prêmio que eu já ganhei na vida. E então ele a abraçou. Um abraço forte, longo, demorado. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Um abraço de gratidão mútua. E enquanto a abraçava, ele disse, baixinho, no ouvido dela: a senhora não tem que me agradecer por nada. Sou eu que tenho que agradecer. Naquele dia, a senhora me ensinou mais sobre a vida do que muitos livros que eu já li. Aquele momento, testemunhado por poucos funcionários, foi a verdadeira conclusão de tudo. O ciclo se fechou. A mulher que foi humilhada agora estava ali, de pé, forte, oferecendo um presente feito com suas próprias mãos. E o homem que a defendeu reconhecia, com humildade, que ele também tinha sido transformado pela experiência. Não havia mais vítima e salvador. Havia duas pessoas que, através de um ato de empatia, tinham mudado a vida uma da outra para sempre. E você? O que você faria se visse alguém sendo humilhado daquele jeito, na sua frente? Viraria o rosto? Fingiria que não é com você? Ou teria a coragem de ser a pessoa que estende a mão? A gente nunca sabe quando seremos testados, mas a história de hoje nos mostra que um único gesto pode começar uma revolução de bondade. Essa história tocou você de alguma forma? Se a resposta for sim, eu te peço 3 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo a frase que marcou tudo isso. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa mensagem. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande para sua família, para seus amigos, para que mais e mais pessoas se lembrem do poder que temos nas mãos. E terceiro, se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, se inscreva no canal. Porque no final do dia, não importa quem você é, de onde você vem ou o quanto você tem no bolso. Todo mundo, sem exceção, merece respeito. Sabe, depois de contar uma história como essa, a gente fica com uma sensação estranha, né? É uma mistura de raiva pela injustiça, com um calor no coração pela bondade e um nó na garganta que não desfaz fácil. A história da Dona Lourdes e do Cristiano Ronaldo num mercadinho de São Paulo não é só sobre um famoso fazendo uma boa ação. Se fosse só isso, seria uma notícia legal, e só. Mas a verdade é que essa história mexe com a gente num lugar muito mais fundo, porque ela funciona como um espelho. A gente se vê ali. E o que a gente vê nem sempre é bonito. Pensa comigo. Quem era a Dona Lourdes antes do Cristiano Ronaldo aparecer? Ela era invisível. Para o homem impaciente na fila, ela não era uma senhora de 73 anos, viúva, lutando para comprar o leite do neto. Ela era um obstáculo, um atraso. Para o segurança, ela não era uma cliente em apuros, precisando de ajuda. Ela era um problema, uma confusão a ser removida. Ela deixou de ser uma pessoa e virou um objeto que estava no lugar errado. E essa, meus amigos, é uma das dores mais cruéis que existem, a dor de não ser visto como gente. A grande e dolorosa lição aqui é que essa invisibilidade não é exclusividade da Dona Lourdes. Ela acontece todos os dias, em todos os lugares. Acontece com o idoso que tenta atravessar a rua e os carros não param. Acontece com o trabalhador que pega o ônibus lotado e ninguém oferece o lugar. Acontece com a pessoa que gagueja ao fazer um pedido e o atendente revira os olhos com impaciência.
São as pequenas humilhações diárias que a gente normalizou. A gente se acostumou tanto com a pressa, com o cada um por si, que desaprendeu a enxergar a humanidade no outro. E aí vem a parte que dói no espelho. Quantas vezes nós não fomos o homem da fila? Quantas vezes a gente não bufou porque o carro da frente demorou a sair no sinal verde, sem saber se a pessoa estava passando mal? Quantas vezes não sentimos uma ponta de irritação com alguém mais lento no nosso caminho, sem pensar que aquela pessoa pode carregar dores e pesos que a gente nem imagina? É fácil apontar o dedo para o segurança, para o cliente arrogante. O difícil é admitir que, em diferentes graus, todos nós já falhamos em ter empatia. Nós já fomos, em algum momento, parte do sistema que torna as pessoas invisíveis. Mas aí, aparece o Cristiano Ronaldo. E a atitude dele é uma aula magna. Presta atenção, o gesto mais importante dele não foi pagar as compras. Pagar é fácil para ele. O gesto mais importante foi o que ele fez antes de pagar. Ele parou tudo, se aproximou e, com a sua presença, devolveu a Dona Lourdes o status de ser humano. Ele a tornou visível. Ele forçou todo mundo naquele mercado a olhar para ela e a enxergá-la de verdade. Quando ele diz, não é heroísmo, é empatia, ele está nos ensinando a diferença entre fazer caridade e promover dignidade. Caridade, muitas vezes, vem de cima para baixo, é dar o que sobra. Dignidade é tratar o outro como igual, é olhar no olho, é validar a sua existência. O dinheiro que ele deu para Dona Lourdes vai acabar, mas a memória de ter sido vista, defendida e respeitada, essa memória vai ficar para sempre. Como ela mesma disse, ele me devolveu a dignidade. E dignidade, gente, não tem preço. A caridade pode alimentar o corpo, mas só o respeito alimenta a alma. Outra lição poderosa é sobre o uso do privilégio. Cristiano Ronaldo tem uma plataforma, uma voz que o mundo inteiro ouve. Ele podia ter ignorado, seguido o seu caminho, pensado, não é problema meu. Mas ele usou o poder da sua imagem não para se promover, mas para proteger alguém que não tinha poder nenhum. E ele foi além. Ele não resolveu só o problema da Dona Lourdes. Ele questionou a gerente. Isso acontece com outros? Ele pegou um caso particular e o transformou numa questão universal. Isso é usar o privilégio da forma certa. É entender que se você tem um microfone na mão, sua responsabilidade não é só falar, é dar o microfone para quem não tem voz. Ah, mas eu não sou o Cristiano Ronaldo, você deve estar pensando. Eu não tenho dinheiro, não sou famoso, o que eu posso fazer? E essa é a beleza da lição. Você não precisa ser. A empatia não é um artigo de luxo para milionários, ela é a ferramenta mais democrática e poderosa que a gente tem. A atitude que a gente pode ter não é medida em reais, é medida em humanidade. A gente pode ser o jovem que filmou. Ele não tinha poder, mas ele entendeu a importância de registrar, de não deixar aquela injustiça morrer no silêncio. A gente pode ser a pessoa que na fila toca no ombro do cara impaciente e diz, calma aí amigo, é uma senhora, custa nada esperar um minuto. A gente pode ser o funcionário do mercado que, em vez de chamar o segurança, se aproxima e pergunta com um sorriso, a senhora precisa de ajuda? A mudança que essa história inspira não começa com a criação de um grande projeto. Ela começa na nossa próxima ida ao supermercado. Começa quando a gente dá bom dia para o porteiro olhando no olho dele. Começa quando a gente tem paciência com nossos pais e avós, quando eles contam a mesma história pela milésima vez. Começa quando a gente escolhe não participar de uma fofoca que vai humilhar alguém no trabalho. A gente escolhe, todos os dias, a cada pequena interação, se a gente vai construir um mundo mais parecido com o homem da fila ou mais parecido com o Cristiano Ronaldo daquela tarde. A escolha é nossa. Não exige dinheiro, exige consciência. Exige a decisão de tirar o fone de ouvido do piloto automático da vida e prestar atenção no ser humano que está do nosso lado. Respeito, no fundo, é isso. Prestar atenção. E como a gente viu hoje, isso é o mínimo. E se essa história mexeu com você como mexeu comigo, se ela acendeu aquela chama aí dentro que diz que a gente pode e deve ser melhor, então eu quero te fazer um convite. Não deixe essa emoção morrer quando o vídeo acabar. Vamos transformar essa inspiração em movimento.
Primeiro, a coisa mais simples e poderosa que você pode fazer agora é deixar o seu like neste vídeo. O seu like não é só um número para mim, é um sinal. É você dizendo para o mundo e para o algoritmo: eu concordo com essa mensagem, histórias assim importam. Segundo, eu quero que você vá aqui nos comentários e escreva essa frase para ela ficar gravada na nossa mente e no nosso coração. Respeito é o mínimo. Vamos inundar essa página com essa verdade para que ninguém se esqueça. Terceiro, e isso é muito importante, compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, para aquele amigo que anda meio cético da humanidade, poste nas suas redes sociais. Cada compartilhamento é como passar essa chama adiante, garantindo que a lição de hoje alcance mais e mais pessoas. E por último, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Clica aí no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas conversas, e a gente continua junto, aprendendo e tentando ser uma versão um pouco melhor de nós mesmos a cada dia. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua sensibilidade. Um abraço forte e até a próxima.